Continuemos então, tá? Esses comandos mais básicos aqui de manipulação, muitos deles já são conhecidos de vocês, tá? Então, eu vou mostrar ele e tentar mostrar, assim, aquelas opções mais usuais no dia a dia para quem administra o sistema. Beleza. Então, aqui eu estou dentro do /root. Então, acho que é um lugar aí que fica mais tranquilo para a gente criar, excluir arquivos, tá? No sistema. Lembrando que eu dei o su menos, né, para autenticar como root. Ok? Então, o comando mkdir é o comando para criar diretórios. mkdmake dir de directory, né? Ou seja, criar diretórios. Então, para criar diretórios, eu posso ou definir o nome de um diretório, por exemplo, aqui, aulas, como eu posso definir mais de um diretório. Eu quero criar o diretório aulas, o diretório projetos, o diretório músicas, e posso executar um Enter. Tá? LS, eu criei 3 diretórios. Diretórios, aulas, músicas e projetos. Como nos parâmetros desse comando ele aceita que eu coloque mais de um diretório, se eu quiser criar um diretório com um nome composto, por exemplo, mkdir, minhas fotos. Se eu fizer isso, o sistema vai entender que eu quero criar um diretório chamado minhas e outro diretório chamado fotos. Não é isso que a gente quer fazer, né? Então, eu posso ter 2 formas de eu criar esse diretório. Ou utilizando as aspas, tá? Ou utilizando, vou criar aqui colocar aqui meus vídeos, ou utilizando a contrabarra. Ó, a contrabarra indica que eu tenho um espaço aqui, ó, e depois eu tenho mais informações desse comando. Então, se eu dar um Enter aqui, ls-l, ó, eu tenho diretório meus vídeos, diretórios minhas fotos, o diretório aulas, diretório músicas, tá? Da mesma forma, quando a gente vai entrar num diretório, eu posso utilizar a contrabarra, ó, minhas contrabarra fotos, ou então, voltando um diretório atrás aqui, eu posso utilizar aspas, né, minhas fotos. Então, o sistema ele vai aceitar tanto de uma forma como a de outra. Aqui, além do comando mkdir, uma opção usual dele seria a opção "-p". Essa aqui, ó, mkdir "-p". O mkdir "-p", ele vai fazer a gente possa criar estrutura de diretórios. Por exemplo, dentro do diretório aula 4, eu quero criar um subdiretório chamado projeto, e dentro do diretório projeto eu quero criar um subdiretório chamado aqui. Então, eu criei uma estrutura de diretórios. Se eu tentar entrar no diretório, LS, eu tenho diretório aula 4, aqui eu estou dentro de minhas fotos, né? Então, dentro do diretório aula 4, eu tenho diretório projetos, deixa eu entrar nele aqui, aula 4, LS, dentro dele eu tenho um projetos, e dentro do projetos eu tenho um redes. Tá? Então, eu tenho uma estrutura de diretórios e subdiretórios. É diferente, né, de eu não colocar o "-p". Se eu não colocar o "-p" aqui, ele vai entender que eu quero criar um diretório exatamente com esse nome, com as barras no meio. Ele não vai interpretar que isso é um caminho, né, que eu tenho 3 diretórios. Tá? Então, não vai funcionar. Eu quero voltar aqui para o diretório /root, eu posso voltar assim, ó, cd barra ponto. Aqui eu voltei 1, 2, 3 diretórios. Ó, mais um cd ponto, voltei mais um. Tá? Então, com cd ponto eu consigo navegar nessa estrutura de diretórios que eu tenho. Bom, se eu posso criar diretórios, eu posso remover diretórios.
O comando para remover diretórios é o rmdir, que é remove directory. O único problema do comando rmdir é que ele só exclui diretórios vazios. Ele não exclui diretórios que tenham conteúdos dentro. Tá? Então, se eu colocar aqui um rmdir, por exemplo, vou colocar um ls, ó. Por exemplo, se eu colocar um rmdir e tentar excluir aqui o diretório músicas, tranquilo, ele vai excluir. Ok. Mas se eu tentar excluir o diretório minhas fotos, né? Foi meus vídeos, eu acho que eu coloquei ali. Não, minhas fotos. Minhas fotos, que tem subdiretórios que eu criei lá dentro, ele vai dizer que é um diretório novo. Tá? Como que eu vou excluir diretórios e subdiretórios? Com o comando rm. O comando rm ele tem a função de excluir arquivos, tá? Mas ele possui uma opção, que é o "-r". Esse "-r" é recursive, onde eu posso, então, excluir recursivamente. Vitor? Hoje não. Né? Já vou explicar o porquê não. O rm-r eu posso excluir o diretório, minhas fotos, ó. Ele não vai perguntar nada, vai excluir, e por isso é um comando perigoso, né? Porque se eu colocar um rm-f, seria o comando, digamos que mais perigoso, porque eu forço a exclusão de um diretório, recursivamente. Então, eu excluo ele e tudo que tiver dentro dele, arquivos, inclusive subdiretórios. E aí o Vitor colocou ali, inclusive o sistema todo, né? Isso era pior antes, Vitor, tá? Porque antes eu poderia fazer assim, ó. Eu quero excluir lá dentro de /var, /log, o arquivo outlog. Eu quero excluir esse cara aqui. Eu poderia esbarrar aqui no meu teclado e fazer isso. O que ele ia fazer? Ele ia tentar... Ele primeiro ia excluir toda a raiz do sistema e depois que, obviamente, ele não ia achar que já ia ter sistema, ele ia tentar excluir var logout. Obviamente, devido aos administradores de sistema desastrados, né? Isso aqui ele foi posto uma segurança nas distribuições, tá? Sem perguntar nada, tá? Porque eu não estou utilizando a opção "-i" aqui, que é a interatividade. Então, com o "-i" ele pergunta, realmente você quer excluir? Aí tu pode colocar sim ou não, tá? O "-f" não pergunta. O que acontece? Se eu tentar excluir a raiz hoje, ele vai dizer para mim que é muito perigoso eu operar recursivamente na raiz. Mas ele me diz o seguinte, se realmente tu quer fazer isso, né, utilize o "-no", "-preserve root". Aí eu teria que fazer isso daqui, ó. rm-rf, "-no", "-preserve", "-root", espaço barra. Se eu der um enter aqui, ele vai excluir todo o sistema, toda a raiz. Tá? Mas não tinha essa questão aqui de poder utilizar o "-, "no", "preserve", "root". Tá? Eu poderia esbarrar e, sem querer, né, expor a raiz do meu sistema. Aquela questão do rm-r, se eu colocar a opção "-i" junto, quando eu for excluir o diretório, por exemplo, aulas aqui que a gente criou, ele vai me perguntar. Isso é interatividade. Você quer realmente remover? Se eu colocar o S e Enter, ele remove. Alguns sistemas, eles trazem isso como alias, né? Então, seria isso daqui, ó. É criado um alias, dizendo que o RM é igual a RM-I. Obviamente, isso aqui entre aspas. Para quê? Para que sempre que eu tentar executar um RM, ele, por exemplo, vamos criar um arquivo aqui, touch. Touch, o touch é um comando que pode ser usado tanto para criar arquivo, quanto para modificar os atributos de um arquivo. Tá? Por exemplo, eu quero modificar a data que um arquivo foi criado. Eu quero modificar a data que o arquivo foi modificado. Eu posso utilizar o touch. Mas na sua função mais básica, ele pode criar um arquivo. Por exemplo, aqui
teste.txt. ls, está ali o meu arquivo teste.txt. Então, eu posso dar o comando rm, teste.txt, e agora, como eu criei um alias lá em cima dizendo que eu vou ter interatividade no comando rm, eu posso, então, ficar mais seguro com as minhas exclusões. Tá? Isso é possível, né? Não quer dizer que eu tenha que usar um alias desse. Algumas distribuições trazem esses alias já lá dentro do arquivo profile ou bashrc, que são aqueles arquivos que a gente falou na aula passada, né? De forma que o usuário comum, principalmente, tenha mais segurança, tá? Para questão de exclusão de arquivo. Senão o cara vai, né, sem querer excluir um arquivo aí de forma bem simples. Para limpar o alias, alias. E aí o nome dele, nesse caso foi o RM. Tá? Agora tenho mais. Vou criar o arquivo teste de novo. Ó, agora eu não tenho mais aquele alias criado ali. Ó, foi direto, não me perguntou nada. Então o comando rm ele serve tanto para remover arquivos quanto remover diretórios. Tá? Então tem essas duas possibilidades. Só que quando eu for remover diretórios, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a recursividade. E o nome do diretório. Isso daqui. Se ele for um arquivo, eu não preciso da recursividade. Eu posso utilizar caracteres também. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar os arquivos com o comando touch. Eu quero criar o arquivo teste1.txt, teste2.txt. Criei dois arquivinhos aqui, ó. Aqui eu criei, vou criar mais arquivo aqui, vou criar o 3 e o 4. ls, então aqui os meus arquivos que eu acabei de criar. Eu posso executar um rm utilizando o caractere coringa, que é o asterisco. E poderia dizer que eu quero excluir tudo que termina com .txt. ls, ele excluiu todos os meus arquivos. Da mesma forma, se eu criar aqui de novo, ó, eu poderia remover arquivos que comecem com T. Ó, ls, e eu removi os arquivos que começam com T. Então, eu posso utilizar esse caractere coringa. Então, o comando rm, eu posso utilizar, geralmente são essas opções. Tá? Então, só recuperando aqui, o rm eu posso utilizar o "-r", que é recursivo, o "i", que é interatividade, e ainda eu posso utilizar o "v". O "v" é verbose, eu posso visualizar o que está sendo excluído. Então, o "v", a opção "-v", né, no rm, eu vou deletar uma lista de arquivos. Por exemplo, eu tenho esses arquivos aqui. Aí eu vou remover pelo nome, pela extensão, .txt. Se eu colocar o "-v" aqui, ele vai me mostrar tudo que foi excluído. Ó, se fosse uma lista, né, bastante grande, eu ia ter essa informação. Tá? Então, "-v", geralmente, nos comandos, ele é um verbose, onde eu posso visualizar o que o comando está executando. É bem interessante. Exatamente. Em buscas, geralmente quando a gente vai excluir, então é bastante interessante a opção "-v". E aí, então, a gente entra no comando cp. O cp, ele pode ser utilizado para criar uma cópia simples. Por exemplo, eu posso criar uma cópia do arquivo /etc/pswd, que é um arquivo que a gente vinha trabalhando ali, dentro do diretório que eu estou. Se eu quero copiar para dentro do diretório que eu estou, eu posso utilizar somente um ponto. O ponto indica meu diretório corrente, ou seja, aquele diretório que eu me encontro. Enter, ls, eu criei uma cópia desse cara. Ó, aqui está a cópia. Se eu quero criar essa cópia com um outro nome diferente, eu poderia definir esse nome aqui. Por exemplo, usuários.txt. Ok. ls no diretório,
o meu arquivo, a cópia do meu arquivo PSWD, ela está aqui agora. Tá? O comando cp, ele tem, né, a mesma opção de recursividade que o comando anterior que nós estávamos falando, que era o rm, ele tem. Tá? Então, quando eu quero fazer uma cópia recursivamente, eu posso utilizar o "-r". E aqui tem um negócio, "-r" minúsculo e "-r" maiúsculo. Os dois são recursivos. Tá? A diferença do maiúsculo para o minúsculo é que o maiúsculo ele vai copiar, inclusive, arquivos de dispositivos e também arquivos de FIFO, que são arquivos de entrada e saída, tá? Que permite qualquer comunicação entre processos. É esse daqui, ó. Então, quando eu fazer um backup de um sistema, é interessante eu colocar um "-r" maiúsculo para ter certeza que eu copiei tudo, tá? Na íntegra. Inclusive esses arquivos que são mais arquivos assim de sistema. Quando eu utilizo o "-r", ele vai copiar somente aqueles arquivos mais comuns. Então, dependendo do emprego do comando, eu posso utilizar o "-r" minúsculo. Mas, em questão de backup, eu sugiro que vocês utilizem o "-r" maiúsculo. Eu, por default, sempre uso o "-r" maiúsculo, tá? Mas pode ser usado tanto o maiúsculo quanto o minúsculo. Então, eu posso fazer uma cópia de um arquivo aqui, ó, de um diretório /etc. Eu quero copiar todo o meu diretório /etc. Deixa eu só vamos criar uma pasta aqui, ó, mkdir backup ls. Está aqui a nossa pasta backup. Eu quero, para dentro dessa pasta, fazer uma cópia cp do meu diretório /etc. Isso eu tenho que colocar, então, recursivamente. E onde eu quero copiar? Eu quero copiar dentro do diretório backup. Tá? Dei um Enter. Como eu não coloquei a opção "-v", ele não vai mostrar para mim o que está sendo copiado. Tá? Que era o que eu falava antes para vocês do Verbose. Ó. Está sendo copiado. Ó. Então, jogando para a tela. Eu poderia, por exemplo, jogar isso para dentro de um arquivo. Né? E depois eu ver nesse arquivo o que ele escreveu lá dentro. Tá? A diferença, Vitor, do etc asterisco é o seguinte: se eu colocar aqui, ó, um etc /asterisco, eu vou estar copiando o conteúdo de dentro do etc. Ao invés dele ficar assim, ó, ls backup, o diretório etc ali dentro, ele vai ficar todo o conteúdo do diretório etc na raiz da pasta backup, entendeu? Olha só. Vou colocar aqui, ó, etc /asterisco. Deixa eu tirar esse teste daqui e deixa eu tirar esse "-v" daqui. Ó, ls backup, lá, ficou tudo poluído. A minha pasta backup ficou com conteúdo que tem dentro de etc. Tá? Aí depende do que tu quer fazer, né? Se eu já tivesse, por exemplo, deixa eu remover essa pasta aqui, rm -r backup, mkdir backup. Se dentro de backup eu já tivesse uma pasta chamada etc, eu poderia fazer isso daqui. Tá? Aí eu ia jogar lá dentro da pasta etc. Aí fica mais organizadinho. Então depende como que tu quer fazer essa cópia, né? Se tu quer copiar os arquivos de dentro do diretório ou se tu quer copiar o diretório. Então essa é a diferença de tu utilizar, né, o asterisco e não utilizar o asterisco, podemos dizer assim. Eu poderia copiar daqui, por exemplo, tudo que termina com a palavra WD, só WD, para dentro do nosso diretório backup. Enter, ls backup, ó, só tem o arquivo PSWD. Então, eu poderia utilizar Coringa para mim trabalhar isso de forma mais simples, né?
Por exemplo, é um diretório onde eu quero copiar somente os meus arquivos PDF de lá. Queria fazer algo desse tipo, né? Ou só quero copiar meus arquivos que tem lá dentro que são XLS. Tá? Então, o asterisco vai nos ajudar nesse sentido. Aqui, como eu não estou definindo nada, o asterisco significa qualquer arquivo. Tá? Tem uma opção bem bacana aqui no CP, que é o "-p", de preserve. Tá? O "-p", ele é super indicado assim para backup. Por quê? Porque a partir dele eu vou conseguir copiar o arquivo e manter os atributos desse arquivo. Vamos ver isso de forma bem prática, olha só. Eu vou copiar, olha só, ls/home/Ademir. Melhor, meu usuário é Dornelles. Aqui. Vou colocar um "-l" aqui. Notem, né, que todos os arquivos de diretórios que estão aqui dentro, eles pertencem ao usuário Dornelles. Porque é a pasta home do usuário Dornelles. Agora, eu, como administrador, eu quero fazer um backup da pasta do Dornelles. Eu poderia fazer aqui, né? cp -r, recursivamente, a pasta Dornelles para dentro do meu diretório de backup. Beleza. Aguardar um pouquinho ali, ele vai fazer a cópia dos arquivos, é um pouquinho mais pesado, né? Já copiou. Olha só, ls-l backup Dornelles. Olha o que houve. Perceberam aí? Os arquivos que pertenciam ao Dornelles agora pertencem ao root. E o que é mais interessante, ele mudou as datas, inclusive dos atributos do arquivo, de criação, modificação, etc. Então, não preservou. Isso quer dizer o quê? Se o Ademir lá precisou da pasta dele e eu jogar de novo para lá, se eu não mudar as permissões de acesso dessa pasta, o que vai acontecer? O Ademir não vai ter acesso porque essa pasta agora pertence ao root. Entenderam? Então, eu poderia, vamos deletar ela aqui, rm-r, backup Dornelles, eu vou fazer a mesma cópia, só que agora com a opção "-p", preservando os atributos originais do arquivo. Isso também para arquivo de log é super importante. Por quê? Porque eu tenho que manter, né, os atributos principalmente de quando o arquivo foi modificado, quando que ele foi criado. Isso é bastante importante. Então, vou preservar. Olha só. Vou executar de novo o "-l na pasta Dornelles, de dentro do backup. E notem que agora preservou todos os atributos do arquivo. Ok? Então, essa opção para o comando cp é bastante importante quando a gente trabalha com arquivos de backup e quando a gente trabalha também com arquivos de log. Tá? Tem outra opção também que é bem bacana, que é a opção "-u". A "-u", ela vai, na verdade, fazer um update, ela vai tentar incrementar aquilo que já foi copiado. Por exemplo, eu já fiz uma cópia, só que aqui é CP, né? Eu já fiz uma cópia do diretório /etc, /home/Dornelles, em algum momento, tá? Já fiz a cópia desse cara. Só que agora eu quero copiar somente os arquivos que foram alterados. Tá? Se eu colocar o "-u", e obviamente eu vou utilizar o "-p" também, e também posso utilizar o "-r" de recursive. Sim. Eu estou dizendo o seguinte: copia o que tem lá dentro da pasta do Dornelles, mas só o que foi modificado em relação àquilo que eu já tenho aqui no destino. Tá? Então, ele vai bater as datas, né, nos atributos do arquivo
Se alguma data tiver alterada, ele vai copiar aquele arquivo novamente. Os outros ele vai manter intactos. Então, vou fazer um backup mais rápido, né? Uma cópia mais rápida. Poderia colocar aqui o "-v" também, para visualizar o que está sendo copiado. Né? Aqui ele não copiou nada, por quê? Porque eu não tenho nenhum arquivo novo lá dentro. Tá? Então, a gente poderia fazer um teste. Vamos criar um arquivo dentro de /home da Dornelles com o nome de teste-update. É um novo arquivo. Agora eu vou copiar com aquelas opções ali. Ó, agora ele me trouxe o quê? Me trouxe novos arquivos. Vamos ver se o teste update está por aqui. Aqui, ó, o último arquivo que ele trouxe. Ó. O resto é arquivo de cache, né? Que ele deve ter gravado agora nesse meio tempo aí que eu estava falando. Tá? Então, esse "-u" aqui é o update. Ele só vai fazer backup daquilo que foi modificado em relação ao último backup que eu fiz. Não backup, né? Copy. Vocês me entenderam aí, né? Ok? Então, a gente pode fazer cópias de um diretório para outro também. Por exemplo, eu quero copiar lá do diretório /etc/pswd, eu quero copiar esse arquivo, porém, eu quero copiar esse arquivo lá para o diretório tmp com o nome de usuários.txt. Aqui eu estou colocando os dois caminhos, né? Porque eu não estou na pasta que eu quero copiar. Então, eu indiquei, ó, dessa para essa, com esse novo nome. Tá? Além disso, eu poderia fazer isso com uma pasta, né? "-r" maiúsculo, e criar, sei lá, todo o diretório apt está dentro do diretório tmp. Ok? Então, eu coloquei os dois caminhos, né? Assim como, embora a pasta backup esteja aqui, né, no diretório que eu tô, eu poderia fazer algo assim, ó, cp -p para preservar, r todos os arquivos, v para visualizar. Poderia colocar o i de interatividade, mas cada arquivo que ele copiar, ele vai me perguntar se eu quero copiar ou não, tá? E poderia colocar aqui assim, ó, /var, /log, copiar isso para dentro do meu diretório /root, /backup. Ok, ele vai mostrar tudo que está sendo copiado ali, né? E me retornar o no final. Esse foi o comando. O comando cp aí ele vai nos auxiliar nessa questão de cópias de arquivos, cópias de diretórios. E o comando mv, ao contrário de copiar, ele vai mover. Tá? Então tem que ter cuidado também com esse comando, porque, por exemplo, se eu fizesse algo desse tipo, mv/etc/pswd, ao invés de eu copiar ele, eu estou movendo. Então, esse arquivo específico, se eu fizer isso, né, quando eu reiniciar o sistema, ele não vai achar o arquivo de usuário, eu não consigo autenticar mais no sistema. Então, tem que ter cuidado nessa questão. Mas o MV, ele renomeia. Então, aqui, ó, ls. Eu tenho esse arquivo chamado teste. Tá? Deixa eu ver, ls-l. Ele é um arquivo ou pasta. Projetos é um diretório. Esse aqui, ó, só aproveitando o gancho, existe o comando file que eu posso descobrir qual é o tipo de arquivo. Ó. File, usuários txt, ele vai me dizer, é um arquivo de texto, ASCII2. Mas e o projetos? Projetos é um diretório. Então, comando file, ele... Porque assim, né? No Linux, não necessariamente a gente tem que ter uma extensão. Então, muitas vezes tem um arquivo ali, a gente não sabe o que ele é. Se ele é uma imagem, se ele é um texto, se ele é um arquivo zipado, se ele é... Então, eu posso utilizar o comando file para saber que espécie de arquivo é aquele. Que tipo de arquivo é aquele. Então, eu sei que projetos é um diretório, eu poderia mover ele renomeando. Por isso que o MV serve para renomear também. Eu poderia dizer o seguinte, move o diretório projetos para, sei lá, projetos _rede. Ok?
ls, ó. Agora o meu diretório que se chamava projetos passou a se chamar projetos underline rede. Então a mesma coisa eu poderia fazer com um arquivo, né? E esse usuários txt mv usuários txt para, sei lá, usuários apenas. Enter, ls, aqui tem usuários. Ou então poderia mover um diretório inteiro. Ah, vou criar aqui um diretório mkdir backup 2, ok? E quero mover o meu diretório backup para dentro de backup 2. ls, agora eu tenho só o backup 2, ls backup 2, lá dentro está o diretório backup. E dentro do diretório backup, eu tenho lá as cópias que eu fiz. Poderia renomear, né, mv backup 2 para backup. ls, agora o nome é backup. Então, tranquilo? Então, o comando mv, ele vai nos auxiliar nessa questão de ou mover um diretório, um arquivo, ou pode ser utilizado também para renomear. Esses comandos, eles são os mais simples, assim, utilizáveis para essa questão de manipulação de arquivo e diretórios. Tá? A gente vai complementar agora isso com o comando find. O comando find a gente vai utilizar para fazer buscas no sistema, mais especificamente no nosso sistema de arquivos, né? Em busca de arquivos ou então de informações, né, pastas. Então, o comando find é bastante útil. Então, a forma mais simples de utilizar o comando find seria essa daqui. Find, que é o comando, eu especificar onde eu quero fazer essa busca, que pode ser, por exemplo, a partir da raiz, ou então num diretório específico, sei lá, /var, por exemplo. Eu posso definir as opções do comando. A mais simples é o "-name", que seria eu fazer uma busca por um nome, e aí eu vou definir um nome de um arquivo. Por exemplo, lá dentro eu quero buscar um arquivo chamado out.log. Vou executar o Enter, ele vai me trazer, ó, o caminho de out.log é /var/log outlog. Essa é a forma mais simples da gente utilizar o comando find. O que a gente poderia fazer aqui? Desativar o case sensitive, com a opção I. Aí fica iname. Por exemplo, se eu colocar "-name", buscar por alt com A maiúsculo, ele não acha. Agora, se eu colocar o "-i", ele vai achar porque eu desativei o case sensitive. Tá? Aí ele vai fazer a busca tanto por letras maiúsculas, minúsculas, de toda forma possível. Quando a gente não sabe como esse arquivo ele foi gravado dentro do sistema, né, a gente pode desabilitar, então, o case sensitive. Além disso, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer uma busca excluindo arquivos. Tá? Isso aqui eu acho bem bacana, principalmente quando a gente tem uma pasta muito grande, por exemplo, um servidor de arquivos, e quer buscar por determinados arquivos e fazer exclusão já. Por exemplo, eu tenho certeza que dentro do meu servidor de arquivos não é para gravar músicas. Então, eu quero fazer uma busca por arquivos, por exemplo, .mp3, e já quero excluir esses arquivos. Eu posso fazer. Tá? Por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui, vou chamar ele de... Vamos colocar aqui touch. Vamos chamar ele de documento.txt. Ok. Eu posso fazer uma busca por esse cara aí, né? Find. Para diminuir aqui, eu poderia partir da raiz, ou colocar diretamente lá no root, que a gente sabe que ele está lá. Tá? "-name, ou "-iname", se eu quiser desativar o case sensitive, e buscar por documentos.txt. Tá? Aí ele vai fazer a busca. Quando ele fazer a busca em todo o sistema, tem alguns arquivos que ele vai dar permissão negada. Isso aqui é erro que eu poderia jogar fora. Opa!
documentos, eu coloquei documento.txt. Aí, me retornou aqui, ó. Procurando, eu vou só diminuir a minha busca aqui, eu vou colocar no /root. Ó, eu encontrei lá o arquivo documento.txt. Mas se eu quiser excluir ele, eu poderia excluir aqui já na busca. Existe uma opção que é o "-exec", que eu posso executar algum comando a partir do find. E eu vou colocar o comando, por exemplo, rm, só que eu sempre indico utilizar um "-i" aqui, tá? Porque ativa a interatividade, porque se vocês não têm certeza se na busca vocês realmente querem excluir, pode excluir arquivos que não é realmente aqueles que a gente queria. Então, é importante colocar um "-i" aqui para visualizar se realmente é o arquivo que eu estou tentando excluir. E aqui eu vou colocar abre e fecha chaves. Já vou explicar por quê, tá? Contra barra, ponto e vírgula, para fechar o comando. Esse abre e fecha chaves, ele está dizendo o seguinte: tudo que ele achar a partir desse comando, find root -iname documento.txt, ele vai executar um rm-i no que ele achar. Tá? Então, tudo que ele achar aqui com essa busca, ele vai jogar aqui para dentro e vai executar o rm-i. E depois eu vou fechar o comando. Tá? Se eu colocar um enter, ó, ele achou. Cara, tu achou, eu achei o documento.txt. Como eu coloquei o "-i", ele está perguntando se realmente eu quero excluir. Sim, enter excluir. Tá? Se eu colocasse, ó, vou criar o arquivo de novo. Acho que isso ficou bem claro, né? Se eu criar o arquivo aqui e fazer a busca de novo sem o "-i", ele não vai me perguntar nada. ls, ele já excluiu o arquivo daqui. Então, tem que ter um certo cuidado, né, quando a gente está excluindo um arquivo relacionado à busca. Eu poderia ainda adicionar aqui uma opção "-t", menos tipo. Tá? Qual é o tipo de arquivo? O tipo de arquivo ele é file, um F, arquivo. Aí ele vai buscar só em arquivos, ele vai ignorar diretórios. Deixa eu fazer isso sem o exec ali para vocês. Só criar aqui um diretório. Ó, vou criar aqui, ó, um diretório mkdir test2. Tá? E vou criar um arquivo out test2 com o mesmo nome. Se eu der um ls --color, o que vai acontecer? Eu tenho o meu arquivo, ele não conseguiu criar aqui. Deixa eu... Bom, mas eu vou poder mostrar assim igual. Tá? Se eu der ls --color, eu vou ver que eu tenho uma pasta com o nome test2, porque ela está em azul. Então, eu poderia fazer uma busca aqui. Olha a diferença. Se eu colocar por "-f", por menos tipo e f de file, teoricamente ele não vai ter que... Ó, por "-f", menos tipo, e a opção F, que é de file, teoricamente ele não vai conseguir achar aquele test2, porque ele é uma pasta. Ó, não achou. Mas se colocar do tipo D, que é diretório, ele acha. Então eu já poderia filtrar diretórios na minha busca, ou filtrar por arquivos na minha busca. Tá? Ou, por exemplo, eu só quero links. Ó, ele não achou nenhum ali. Se tivesse link com aquele nome, ele ia achar. Tá? Então, eu posso escolher o tipo de arquivo que eu quero buscar. E aí complementar aí com o comando exec também. Poderia fazer algo assim, ó, tipo busca, deixa eu criar alguma coisa dentro de... Ali a pasta backup, cadê lá? Poderia fazer algo assim, ó, find /root por diretórios, pelo nome de backup, e se tu achar, executa um ls. Ó, ele achou a pasta backup, aqui está ela, e depois deu um ls dentro dela, entenderam? Então a gente poderia aliar com outros comandos aí.
Uma coisa que eu poderia fazer aqui é excluir pelo inode do arquivo. Isso é bem útil. Por exemplo, não sei se já aconteceu, isso já deve ter acontecido várias vezes com vocês, de corromper um arquivo e ele ficar com o nome cheio de caracteres estranhos ali, né? Com símbolos especiais, tipo interrogação, sinal de maior, aspas, e tu tentar remover ele e não conseguir. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aí. Via prompt de comando, eu tento excluir, não consigo. Eu poderia fazer o seguinte, remover ele pelo número de inode. Olha só que interessante. Deixa eu dar um ls aqui, ó. Colocar um ls menos i, né? Que é para poder enxergar o número do inode. Então, esse arquivo T2, o inode dele, o número de indexação dele no sistema é 16.392. Eu poderia fazer uma busca por aquele número de inode, olha só. Find, a partir do diretório root, vou diminuir aqui o meu campo de busca, tá? Pela opção menos I, num, de number. Eu quero buscar pelo número 16392, que é o número de inode desse arquivo. Enter. Ele me trouxe que esse arquivo 16392 é o teste.2. E aí eu posso excluir ele com a opção menos exec, rm, vou colocar um menos i para ter certeza, abrir e fechar a minha chave e colocar um contrabarra, ponto e vírgula no final. É um diretório, né? Então tem que colocar o quê? O menos R aqui. Vou dar o Enter. Realmente removeu o diretório teste2? Sim. Enter. Diretório ou arquivo inexistente, ele não achou. Esse foi aquele que eu criei com 2 nomes. Tá, vamos colocar o outro aqui. Vamos colocar o 9787, que é aquele arquivo ali, usuários. Enter. Ó, já achou que é usuários pelo número de inode. Sim. Enter. Excluiu. ls, eu não tenho mais ali o arquivo usuários. Então, é possível pesquisar também pelo número de indexação dele. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, ó, poderia fazer um find procurando dentro de um diretório qualquer, por exemplo, /home, pelo tamanho, menos size, arquivos que sejam maior que 10 mega. Ó, ele achou um arquivo de cache lá maior que 10 mega. Eu quero arquivos maiores que 20 mega. Não tem. Eu posso ver o tamanho daquele arquivo ali com do menos LHS. Deixa eu ver que tamanho tem esse arquivo aqui. Ó, 11 mega. Realmente é maior que 10 mega. Eu poderia fazer a busca por arquivos menores que 10 mega. É uma quantidade bastante grande, né? Então, numa pasta, eu poderia fazer uma busca por um arquivo maior que determinado tamanho e depois ainda excluir ele. Ó, menos exec, rm, menos i, abre e fecha, contrabarra, ponto e vírgula. Ó, quer remover aquele arquivo de cache? Sim, remover. Tá? Agora, eu tenho algum arquivo maior que 10 mega? Não tenho mais. Outra opção aqui, que eu acho bem bacana também, é a utilização do find com a opção, vou colocar aqui dentro de home, para limitar aqui minha busca, pelo time. Eu posso dizer que eu quero arquivos que foram acessados há menos de 5 dias, ou seja, nos últimos 5 dias. Ó, ele vai me trazer uma lista. O A é acessado. O M, modificado. E o C, criado. Tá? Então, dentro daquela ideia de atributos do arquivo, eu posso buscar nos... eu quero saber de hoje. Vou colocar aqui, -1. Todos os arquivos que foram criados dentro
home, ele vai me trazer. Tá? Todos que foram modificados, ó, diminuiu um pouquinho. Todos que foram acessados, tá? Muda o tamanho da lista um pouco. Então, se eu colocar na pasta que a gente está trabalhando agora, todos os arquivos que eu criei, eu poderia colocar assim, há mais de um dia. Ó, não tem nenhum, embora aqui a gente tenha aqueles arquivos que nós criamos hoje. Ah, mas eu quero ver os que foram acessados hoje. Então, menos um. Porque já mostrou um monte de coisa, porque tem aquele arquivo backup que eu salvei a home dentro do backup, né? Então, para vocês verem a diferença. Então, só colocar aqui, ó, no Find, o menos a time alterado. É o melhor acessado, né? O menos mtime modificado. É bem intuitivo, ó. A acessado, M modificado e o menos time criado. São essas opções aí. Também bastante interessante para a questão de log, para servidor de arquivo. Eu quero saber todos os arquivos que foram criados hoje no meu diretório de logs. Ah, mas desses arquivos que foram criados, eu quero saber só os que foram modificados. Né? Ou então somente os que foram acessados. Então, posso buscar nos logs se algum arquivo foi acessado no servidor. Exatamente, William. E entra a criatividade, né? Como eu falava antes lá no começo. A gente vai concatenando toda essa série de comandos e um tipo de arquivo, exatamente. A gente pode ir concatenando informações. O que tu faz daqui, né? Eu poderia ter um find, pesquisar por um determinado nome, e ainda se esse cara for do tipo arquivo. E que foi que ele foi hoje acessado hoje, né? Ou acessado nos últimos 2 dias. Eu posso ir concatenando, né, essas informações aqui dentro do arquivo. Eu posso ir acrescentando essas informações dentro do meu arquivo e aumentando, né, a minha busca, os filtros da minha busca também. Tá? Tranquilo? Então, são algumas possibilidades que a gente tem aí. Ah, outra possibilidade me vem agora na cabeça aqui seria o minuto. Posso entrar num campo menor ainda, colocar aqui em minuto. Todos que foram acessados nos últimos 5 minutos. Tá? Ah, eu quero lá dentro de barra log, todos os logs que foram modificados nos últimos 5 minutos. Ó, esses caras aqui foram alterados lá. E nos últimos 10 minutos, mesma coisa. Colocar aqui nos últimos 120 minutos. Aumentou. Então eu posso, tanto no campo de dias, quanto no campo de minutos. Tá? Então eu poderia também, né, acrescentar todos que foram alterados hoje. Desses que foram alterados hoje, eu quero somente os que foram modificados em 5 minutos atrás. Tá? É uma forma de busca bem bacana aí também que o comando nos proporciona. Existe, ele é um pacote que tem que ser instalado, que é o Locate. Alguns de vocês já devem ter buscado arquivos com o comando Locate dentro do sistema. Sim ou não? Aos que já utilizam Linux aí, né? Muito. Você saberia me dizer a diferença do Locate para o Find? Alguém sabe a diferença? Ó, deixa eu ver se eu instalo ele aqui, apt install locate. Porque ele não tem, se você executar locate, aí vai dar comando não encontrado, né?
podem instalar isso se estiverem com a internet na VM. A diferença do locate é o seguinte: o locate ele não busca no sistema de arquivo, ele busca num banco de dados. É meio doido, tá? Então a gente tem que dar esse comando aqui, ó, update db antes, para ele atualizar esse banco de dados. Depois que ele atualiza o banco de dados, vocês podem buscar com o comando locate. Tá? Locate PSWD. Vai buscar todos os arquivos que tem o nome de PSWD. Só que ele busca isso dentro de um banco de dados. Vocês querem ver uma coisa? Olha só. Se eu não der o comando update, deixa eu criar aqui, ó. Vou criar um arquivo aqui, touch, aula 5.txt. Se eu tentar buscar ele com locate, aula 5.txt, ele não acha, olha só que doido. Porque isso não está ainda dentro do banco de dados do comando. Aí quando eu dou o comando update db, ele atualiza o banco de dados do comando, e aí com o comando locate eu já consigo achar. Essa é a diferença do locate para o find. Vamos lá então para o último comando de hoje, nesses então 10 minutos que a gente tem aí, é o comando tar. O comando tar ele tem a função de empacotar. Essa é a função do tar. Ele empacota arquivos. Eu posso pegar uma série de arquivos, 100 arquivos, e empacotar num único arquivo para mim poder... Não, William. Porque ele empacota, ele não compacta. Embora ele tenha a função de compactar também, ele só empacota. O tar, a função dele, o tarbal, a função dele é empacotar. Mas ele pode utilizar também os utilitários de compactação para empacotar e compactar. Então, isso que a gente vai ver agora a diferença. Então, para empacotar um diretório, ele é bem simples. Eu poderia fazer assim, ó. Eu tenho aqui o diretório backup. Esse é o diretório. Lá dentro eu salvei o diretório etc, salvei o meu diretório home e outros arquivos que a gente gravou ali durante a aula, né? Então eu quero empacotar ele agora. Tar cf create, o C é de create e o F é de file. Então é criar arquivo. E aqui alguém tinha me perguntado, não vou lembrar agora, da questão da sequência das opções, né? E eu falei que o tar fazia diferença. No tar, o F sempre tem que vir por último, tá? Sempre tem que estar no final das opções. As outras que tiver antes podem ser modificadas, mas o F tem que estar lá no final. Tá? Eu poderia acrescentar aqui também o V, que é verbose, para poder ver o que está sendo empacotado. Tá? Então, ele ficaria assim. CVF. Quero criar um arquivo e quero visualizar o que está sendo empacotado. Com o nome que eu quero criar, por exemplo, poderia ser backup.tar, e o nome da pasta que eu quero, ou do arquivo que eu quero colocar nesse pacote. Eu coloquei o "-v" ali, ele vai mostrar tudo na tela. Deixa eu só tirar o V aqui para não poluir a minha tela. Ó. Eu empacotei, ou seja, todo aquele diretório backup, ele está empacotado nesse arquivo aqui. Ele muda de tamanho, ó, do -lhs, backup é a pasta. A minha pasta é 91 MB. O -lhs backup.tar diminui um pouquinho de tamanho, porque os arquivos estão concentrados ali, mas não vai compactar. Tá? Agora a gente vai ver como que a gente vai compactar isso. E aí entra a segunda função do tar. Eu vou só abrir uma tela aqui, tá? É bem simples, olha só.
Com o comando tar, bom, você já deve ter encontrado arquivos do tipo tar.gz, né? Arquivo somente .tar, arquivos .tar.bz2, ou então arquivos .tar.xz. Esses são os mais comuns, né? Tem outros, mas esses são os mais comuns. Ou seja, esse daqui ele está empacotado com tar e compactado com gunzip. Aqui ele está empacotado com tar e compactado com bzip. Aqui ele está empacotado com tar e está compactado com xzip. Ele está compactado com ferramentas diferentes, como se fosse o WinZip, o WinRAR, 7zip, só que são ferramentas open source que a gente pode utilizar para compactação no Linux, tá? E aqui ele está só empacotado. Deixa eu pegar aqui o quadrinho aqui. Aqui está só empacotado. Bom, para mim desempacotar esses caras, eu vou ter que executar o comando, pegar aqui, ó. Se ele só está empacotado, tar menos xf. Se ele tiver empacotado com tar e compactado com gz, tar menos zxf. O z ele vai descompactar e o x ele vai desempacotar, tá? Vamos lá agora para o tar bz. O tar bz tar menos jxf. O menos pode ser omitido aqui, tá? Eu não preciso necessariamente colocar o menos. Pode ser só jxf. Aqui, o j ele está descompactando e o x ele está desempacotando. E a mesma coisa aqui para o xj, só que ele tem um tar menos j maiúsculo xf. Então, o j maiúsculo descompacta e o x desempacota. Entenderam? E para a gente criar esse tipo de pacote, não precisa, embora eu possa fazer com a ferramenta gunzip, posso instalar ela e utilizar ela com bzip ou xzip, o tar eles nos permite que a gente faça isso com o próprio comando. Não precisa eu empacotar com tar e depois pegar a ferramenta e compactar. Eu posso fazer isso já direto com o comando tar. Então, só vou voltar agora a tela aqui. Vamos pegar aquele mesmo arquivo ali, ó. Eu quero meu diretório backup, só que eu quero criar um tar gz. Tar z c para criar, f, poderia utilizar o v aqui para ver o que está sendo compactado, tá? O nome do arquivo, backup.tar.gz, e aqui o nome da pasta que eu quero compactar e empacotar. Backup. Ó, como ele está compactando, ele vai demorar um pouquinho mais agora, né? Ok? Agora, eu posso criar, com o J minúsculo, um arquivo do tipo bz2. Ó. Aí, como ele vai compactar, ele vai demorar um pouquinho mais. Depois a gente vai comprar os tamanhos, tá? Para ver qual que compacta mais aí da forma de default, né? Só com o comando, sem mudar o tamanho de compactação. Ok, agora a gente vai criar com J maiúsculo um arquivo xz. Foi lá? Foi.
Agora, então, vamos comparar aqui U menos LHS. Vamos pegar primeiro o nosso backup.tar.gz. Opa, um dia ali. Ó, 29 MB. Agora o nosso backup EZ2, 25 MB. E o nosso XZ, 21 MB. Então, de 90 MB, a gente conseguiu reduzir ele para 21 MB. Tá? Então, compactou bastante, né? E aí, para a gente descompactar esse arquivo, vamos copiar ele aqui, ó, cp, pegar um deles só, tá? Backup.tar.gz e vou copiar lá para dentro de tmp. Ok. Esse foi o comando que eu dei. Vou entrar dentro da barra tmp, ls, aqui está o diretório. Vou descompactar ele, lembrando que ele é o GZ, então é zxvf. E o nome do pacote, backup.targz. Olha aqui, ó. Um comando bastante bacana aqui, ó, é o tvf, que eu visualizo o que tem dentro do pacote sem precisar descompactar ele, tá? Aqui eu não estou descontando. Só estou vendo o que tem dentro do pacote. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um pipe grep e pesquisar se dentro dele tem um arquivo chamado PSWD. Ó, sacaram? Por exemplo, eu baixei eu tenho um backup em targz e eu quero saber se o arquivo que eu procuro realmente está ali dentro. Então, nem preciso descompactar ele e visualizar. Eu posso, com o comando T, ver. É bem fácil de decorar, né? Ver, a gente vê. Então, o comando TV, a gente consegue visualizar o que tem dentro do arquivo sem desempacotar e sem descompactar ele. Obviamente, eu vou ter que aplicar um filtro, né? Então, aqui eu estou pesquisando pela palavra password dentro desse arquivo chamado backup.tar.gz. Ele me diz que tem esses arquivos lá com esse nome. Tá? Se é isso mesmo que eu quero descompactar, então eu vou, ao invés de T, eu vou colocar aqui um X, como ele é GZ, eu posso colocar o Z. Por default, eu vou contar esse segredo para vocês, não precisa eu colocar esse Z aqui para descompactar ele. Automaticamente, o tar já sabe que ele é um GZ e já vai descompactar. Tá? Mas, né, é importante saber que para compactar é importante colocar o Z antes. Descompactou. Tá? Aqui está a minha pasta backup. Assim eu poderia fazer, só para a gente finalizar, então, 942, eu poderia fazer assim, ó. Tar xbf, vou colocar o Z aqui porque ele é um tar gz, backup.tar.gz, e eu quero descompactar esse cara com menos C maiúsculo lá dentro de barra home. Vou colocar barra home aqui, tá? Então, quando eu uso menos C, eu quero dizer, eu quero pegar e descompactar esse arquivo o diretório, lá dentro dessa pasta, não é aqui onde eu estou, tá? Aí ele vai descompactar lá. Beleza. ls barra home, tá lá o nosso backup. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, era a gente começar a entender essa questão de filtro. Só que filtro, aqueles filtros ali, comando tail, comando head, comando grep, esses comandos aí a gente vai estar utilizando aí quase que constantemente, vai ser quase que rotineiro, tá? Assim como esses comandos de manipulação de arquivos diretórios, cp, mkdir, esses comandos aí são comandos que basicamente são comandos para a gente utilizar no dia a dia.